tem sido tão bom para nós. Nós engrandecemos Teu nome, Jesus. Bendizemos Tua glória, bendizemos Tua santidade, bendizemos Tua majestade, Senhor. Bendizemos Tua perfeição, Teu poder. Tu és tudo que nós precisamos, Tu és tudo que nós carecemos. Adorado é o Senhor, exaltado é o Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Que a presença do Senhor continue enchendo esse lugar e enchendo nossos corações. Amém? Nós vamos para a palavra do Senhor, carta de Pedro, capítulo de número 2, versos 2 e 3. Primeira de Pedro 2, versos 2 e 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Vamos orar? Nós já vamos começar a meditar na palavra do Senhor, mas antes disso, com toda a humildade, vamos orar. Vamos clamar ao Espírito Santo, que Ele nos dê entendimento da palavra nessa noite. Feche os seus olhos e conversa com Deus. Mas pede com toda a sinceridade da sua alma, que Deus te dê graça para ouvir com fé a palavra desta noite, para entender a mensagem do Senhor. Tu és maravilhoso demais, meu Pai. Servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer na face da terra. E, ó Deus, nós precisamos estar cada vez mais preparados para isso, cada vez mais equipados para isso. E por isso nós precisamos compreender as Escrituras, Senhor. Abre o nosso entendimento nesta hora. Espírito Santo de Deus, fala nesse lugar, fala ao nosso coração, ministra cada vida aqui agora. O Senhor é maravilhosamente gracioso. Então, ó Deus, não leva em conta nossas muitas falhas, nossas muitas imperfeições. Considera apenas, Deus, o grande anseio da nossa alma, de ouvir a Tua voz, de receber a Tua palavra. E fala conosco, iluminando o nosso entendimento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Nós demos início a esse assunto na semana passada, onde nós focamos nesse princípio do versículo de número 2, quando o apóstolo está dizendo: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite. Então nós ficamos só nisso na semana passada, quando nós vimos que o apóstolo Pedro, depois de haver dado uma diminuta lista de coisas que nós precisamos deixar, no versículo 1, ele fala de algumas coisas que agora que nós nascemos de novo, e nós vamos sempre rebater nesse princípio. Tudo aquilo que está sendo colocado, imposto e apresentado é para quem já nasceu de novo. Significa que aquilo que está sendo requerido não pode ser atendido por quem não tenha nascido de novo. Nós vimos quando estudamos o versículo 1, que o Senhor Deus, para promover e produzir na nossa vida esse novo nascimento, Ele não exigiu que a gente abandonasse nada. Para que eu nascesse de novo, Ele não exigiu que eu abandonasse nada. No estado de morte espiritual em que eu estava, e com todas as práticas e hábitos e atividades próprias de alguém morto espiritualmente, Ele me fez nascer de novo. Ele não exigiu que primeiro eu abandonasse nada. Não foi assim com todos nós? No entanto, tendo já nascido de novo, agora Ele exige que nós abandonemos algumas coisas. Por que antes não e agora sim? Porque simplesmente era impossível para nós, com nossos meros recursos humanos, dar conta dessa exigência. Por isso a salvação é nos dada pela graça, porque nós não podíamos oferecer mérito algum para conquistar essa graça que nos foi oferecida. Então Ele não exigiu nada para me salvar, mas uma vez salvo, uma vez que agora eu tenho em mim a nova vida, que é a vida de Deus, que é a vida espiritual, eu tenho tudo quanto careço para atender às exigências da vida cristã. Agora eu estou equipada, Ele me fornece
tudo aquilo de que eu preciso para atender às exigências da verdadeira vida cristã. Então, tanto quanto ele não exigiu que eu deixasse nada para que eu viesse a ele, para que eu nascesse de novo, ele só exige depois do novo nascimento. Da mesma forma, ele não exigiu que antes de nascer de novo, eu tivesse anseio pela palavra dele. Eu não tinha. Nós não tínhamos. Ele não exigiu, para que você nasça de novo, eu tenho que perceber dentro de você um anseio pela verdade bíblica. Não, ele não exigiu isso de nós. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Não adiantava exigir qualquer coisa de nós. Então ele sabia que eu teria que dar esse passo de conversão por absoluta fé, sem muito embasamento teológico, sem muito conhecimento teológico. Foi uma atitude de fé, não no nada, numa experiência que nós tivemos com Deus, mediante a apresentação do Evangelho para nós. Mas foi naquele dia que eu aceitei a Cristo, que você aceitou a Cristo, e uso essa expressão por força do hábito, porque na verdade nós não o aceitamos, foi Ele que nos aceitou, não é? A graça está explícita justamente nisso, em que nós não tenhamos em nós mesmos glória nenhuma, mérito nenhum, e ainda assim Ele nos aceitou, Ele nos recebeu como filhos, e assim Ele nos chama, e assim Ele nos trata. Mas quando foi para ele promover ou produzir essa experiência na minha vida, ele não esperou que eu estivesse no ambiente evangélico por alguns anos, para eu então aprender o suficiente da teologia, da Bíblia, das Escrituras, para que então eu tivesse todas as informações que seriam essenciais para que eu nascesse de novo. Não. A única informação, a informação essencial para a minha conversão era entender quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o meu Salvador, é o Filho de Deus, o único que poderia me salvar. É entender que eu necessito de salvação e só um poderia me salvar, que é Jesus Cristo. Então essa experiência inicial da conversão, do novo nascimento, ela aconteceu na minha vida e na sua vida, sem ele exigir que nós tivéssemos conhecimento profundo da palavra. Ele nos ofereceu uma abordagem inicial do Evangelho, o essencial, o suficiente para despertar a fé no nosso coração, para que nós pudéssemos responder sim à pregação do Evangelho. Ele não exigiu que nós tivéssemos conhecimento profundo das Escrituras. Amém, meus irmãos? Não antes, mas depois ele exige. Depois que ele já produziu em nós a experiência do novo nascimento, agora ele exige, ele requer que o nascido de novo, ele tenha prazer em estudar as Escrituras. E isso não seja da boca para fora. Porque da boca para fora a gente convence homens. Mas a Deus a gente não convence com palavras bem faladas. A Deus a gente demonstra com comportamento, com atitude. A própria maneira como eu me sento num culto para ouvir a palavra de Deus, a própria maneira como eu me concentro na palavra que está sendo pregada, está falando se de fato eu desejo a palavra de Deus. Isso é uma demonstração muito individualizada. O Senhor sabe. Eu gosto muito de ouvir a palavra. É bonito falar isso, é bonito ouvir pessoas falar isso, né? E isso para nós é o suficiente, mas para Deus não. Eu posso dizer para ele, Deus, como eu gosto de ouvir pregação, eu adoro ouvir palavra. Deus está percebendo se isso se refere a uma mera sensação emocional ou se eu compreendo do que se trata. Que quando eu estou recebendo a palavra, eu estou recebendo vida para a minha vida. Nutrição espiritual para a minha vida espiritual. E se eu me proponho a estar diante da explanação dessa palavra com devido temor, respeito e máxima atenção. Porque não se trata de um discurso de homens, não se trata de uma matéria qualquer do cotidiano de uma pessoa, é simplesmente a palavra da vida. São as verdades de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador e sustentador de todas as coisas. Não é discurso de um rei, de um presidente da república, de um sheik árabe, por mais proeminente que essas pessoas sejam na face da terra, ele está muito acima de todos eles juntos. Ele é o Deus de toda a sabedoria.
Ele não precisa que ninguém lhe explique nada. Ele sabe tudo sobre tudo e qualquer coisa. Ele vê o aqui e o agora, como ele viu lá atrás, como ele está vendo lá na frente. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem para me dizer é uma necessidade da minha vida, agora que eu creio nele. Agora que a minha fé nele não é mais duvidosa, eu não estou requerendo evidências nenhuma, o meu coração já se abriu para a fé que salva. E a fé que salva me coloca em contato com Deus Todo-Poderoso, ainda que nenhuma manifestação física aconteça. Mas eu sei diante de quem eu estou. E eu sei que quando ele fala, Jesus diz isso lá, e João registra no capítulo 10 do Evangelho, ele diz assim: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. O Senhor Deus está na igreja, todos os cultos a gente percebe isso. E ele não está alienado do que está se passando aqui. Ele olha para cada um de nós aqui dentro e ele sabe quem está de fato ouvindo a voz dele naquele culto ou não. Nós podemos ser de fato ovelhas, mas tem dia que a gente vem, mas não é para ouvir ele. A gente simplesmente não se conecta, a gente simplesmente não se liga. É impressionante, mas uma mensagem de 45, 50 minutos, 1 hora, dá bom, 1h10. É muito? É demais? Para a gente dormir na frente dela? Ah, mas é porque eu estou muito cansado. Tá, mas se a gente estivesse em casa, essa hora a gente não estava na cama. Um jogo dura mais do que isso. Um filme dura mais do que isso. Por que tantas coisas chamam e capturam tanto a nossa atenção e a palavra não? Até quando nós vamos permitir que a nossa mente fique divagando, quando a palavra, o pão está sendo oferecido para nós? Até quando nós vamos nos permitir isso? Ele está presente e testemunhando isso, que eu não estou envolvida e comprometida em treinar a minha mente para ouvir a voz de Deus e gostar de ouvir. Ao ponto de passou 2 horas que ela está falando, mas eu nem vi passar. Eu gosto muito de um texto que está lá no livro de Atos. Eu não vou me lembrar o capítulo exato, então não vou arriscar falar. Mas é aquele momento em que o apóstolo Paulo está pregando numa igreja e diz o texto sagrado que era domingo e haveria a Santa Ceia no final da pregação. Ele começa a pregar no final da tarde e já era 00:30 e ele não tinha acabado de pregar ainda. Você acha que a nossa pregação demora muito? Você não sabe o que te espera. Nós temos clamado ao Senhor para nos dar mais tempo com a palavra dele. Mas também nós não podemos abrir mão da adoração, porque a adoração é como nós recebemos a presença de Deus na nossa alma. Então nós precisamos entender, o Senhor Deus está requerendo mais tempo de nós. Amém? Talvez você diga amém agora pela fé, mas o que Deus está falando no meu coração, Ele vai falar no seu. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém, meus irmãos? Então naquele culto, o apóstolo Paulo, acredite você, ele pregou até a 00:30 e só parou porque um abençoado dormiu nesse ponto da pregação. Aí eu poderia até dizer, mas, né, também, pela hora, né, nós com 1 hora de pregação não temos motivo para dormir. Mas o rapaz já estava ali há praticamente 6 horas ouvindo a pregação. E ele acabou caindo da janela onde ele foi sentar inadvertidamente, caiu para o lado de fora, estatelou-se no chão e morreu. Paulo teve que dar uma interrompida na pregação, desceu lá embaixo pelo poder de Jesus Cristo, ressuscitou o moço, voltou para dentro da igreja e continuou pregando. E o povo continuou lá. Foi até o dia amanhecer. Só então ele serviu a Santa Ceia. É disso que eu estou falando. Você acha que o Espírito Santo estava lá dentro daquela igreja naquele dia? E você acha que ele está aqui conosco todos os cultos? E você acha que ele percebe se nós estamos lidando com a pregação, com a ministração da palavra dele, com descaso, com pouco caso, com desinteresse? Ele percebe? O pregador pode não perceber. Os nossos amém, glória a Deus, aleluia, e a cabecinha balançando, concordando o tempo todo, dão ao pregador a impressão que está todo mundo atento. E todo mundo realmente recebendo e discernindo o que está sendo ministrado. Mas só Deus sabe. E que Deus encontre no meio de nós esse grupo de pessoas que tem consciência de que só vai prevalecer e permanecer firme nesse caminho, gente, quem estiver nutrido com a palavra. Só estará nutrido com a palavra quem tiver fome dela. Porque não é alguma coisa que se empurra a goela abaixo.
É uma coisa que a pessoa ou ela quer ou ela não quer. Ou ela valoriza ou ela não valoriza. Ela às vezes vai achar que, semelhantemente a quando ela ia às missas na sua antiga religião, bastava que ela marcasse ponto dentro da igreja. Então muitos evangélicos acham que pode fazer da mesma forma. Não, eu não posso deixar, eu religiosamente vou à igreja toda terça-feira e domingo, pelo menos 2 vezes na semana. Então eu não posso deixar de ir. Mas às vezes eu estou lá, apenas de corpo presente. Eu não estou sendo alimentado. E eu vou sair daqui tão vazio quanto eu entrei. E eu vou preferir culpar o pregador. Ou eu vou preferir me justificar. É porque eu estava realmente muito cansado. Quem não está cansado aqui hoje? Quem ficou o dia inteiro de papo pro ar aqui hoje? Absolutamente ninguém. Todo mundo se movimentou o dia inteiro. É verdade ou não é? Todo mundo. Nenhum de nós está parado de papo para o ar desde a hora que acordou. O nosso físico está esgotado todas as vezes que atravessamos aquelas portas. Mas o Senhor Deus sabe com que propósito nós deixamos a nossa casa para vir à casa dele depois de um dia de intensas atividades. É porque nós temos uma consciência. Se eu não me alimentar, eu vou morrer. Se eu não for alimentado, eu vou morrer. Eu conheço quem já morreu, espiritualmente falando. Porque não continuou se alimentando da palavra. Jesus Cristo diz isso quando ele vai responder à tentação lá no deserto. E ele cita o Antigo Testamento dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele fala do pão físico que alimenta o nosso sistema biológico, mas ele fala, essa não é a única vida que está latente em nós, não é só a vida biológica. A vida biológica, ela precisa do pão diário, do arrozinho com feijão e mais o que for possível. Mas esse alimento que se faz lá na beirada do fogão não alimenta a vida espiritual. Essa é a outra vida que há latente em nós. E o que alimenta ela é justamente originário da onde ela veio. O reino dos céus. É a palavra que Deus deixou para nós. Então o apóstolo Pedro está dizendo, você precisa desejar esse alimento. E ele ainda faz um paralelo, mais ou menos como um bebê recém-nascido deseja o leite no seio da sua mãe. Ele só faz esse paralelo. Ele diz assim, sabe como é que o bebê recém-nascido deseja o leite no seio da sua mãe? Ele deseja com urgência, urgentíssima. Ele deseja com urgência ruidosa. Ele não faz absolutamente nada para controlar aquela fome. Faz? Ele não faz, pelo contrário. Ele expõe aquela fome o máximo que ele pode. Por quê? Porque ele precisa ser saciado com urgência. Então, quando Pedro quis fazer uma comparação de como eu devo desejar o conhecimento das Escrituras, ele diz, você deveria ser igual um bebê recém-nascido para com o leite materno. Você deveria ser para com a verdade da palavra de Deus. Porque se eu não alimentar essa vida espiritual que agora está latente em mim, eu a perderei. Amém, meus irmãos? Então, muito bem. Aí ele vai continuar aqui no versículo de número 2. Depois de dizer que nós temos que desejar como meninos novamente nascidos, ele continua dando algumas características desse leite. Primeiro ele diz que o leite é racional. Depois, esse leite não é falsificado. E por último ele diz, esse leite faz crescer. Então eu sei do que ele está falando. Você sabe, ele está falando da palavra do Senhor. Ele está dizendo que se para o bebê o leite que o faz crescer é o líquido que ele extrai do seio da sua mãe, a minha vida espiritual, o que a faz crescer é esse leite espiritual que é a palavra do Senhor. Então nós vamos entender a primeira característica desse leite. Ele diz que ele é racional. E acho que se a gente estudar aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14... nós vamos ver alguma informação mais clara para a gente entender quando Pedro está falando que esse leite é racional. E esse leite é a palavra do Senhor. E ele diz a palavra do Senhor, que se eu não me alimentar dela eu vou morrer. Ela é uma palavra racional, ela é para o meu racional, é para o meu entendimento. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Todos encontramos? Paulo escrevendo ao pastor, jovem pastor Timóteo, ele diz assim, tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse é o texto. Nós vamos reler versículo por versículo e entender então que o apóstolo Paulo aqui está dando uma demonstração daquilo que Pedro está dizendo lá. Quando Pedro diz que esse alimento é racional, o que exatamente ele está querendo dizer? Racional tem a ver com razão, tem a ver com intelecto, com compreensão humana. E é justamente o que a palavra de Deus é. O Senhor Deus nos deu a palavra, inspirando esses homens a escrevê-la, e elas tratam, sem dúvida nenhuma, de verdades sobrenaturais, espirituais, mas naquilo que é essencial para esse nosso crescimento e prevalência na vida espiritual, nós podemos compreender o que está escrito na palavra do Senhor. É essencial que a gente compreenda aquilo que nos é possível compreender na palavra do Senhor. Então, muito bem, Paulo está escrevendo a Timóteo e diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, só a primeira forma dele se pronunciar aqui nesse versículo já dá a gente uma noção de qual que é o assunto do contexto. Quando ele diz tu, porém, então quer dizer que anteriormente a esta fala, ele estava citando maus exemplos, comportamentos inadequados de pessoas em relação à palavra de Deus, em relação às Escrituras. Nós não vamos ler o que vem antes, mas o que vem antes o apóstolo Paulo está dizendo a partir do primeiro versículo do capítulo 3, como é que seria o comportamento dos homens sem Deus e sem a palavra de Deus na terra. Ele diz nos versículos iniciais que os homens seriam amantes de si mesmos, obstinados, traidores, irreverentes, desobedientes a pais e mães. Então ele está descrevendo comportamento das pessoas na sociedade que não se comprometem com a ética bíblica, com a moralidade bíblica. Se conduzem pelo seu próprio lucro e para o seu próprio prazer e satisfação. Não tem freio para as suas vontades. Eles fazem conforme eles se sentem bem e beneficiados. Para eles não existem normas. Não existem normas. Paulo está dizendo, no início do capítulo 3, de pessoas nas sociedades, em todos os cantos da terra, para quem não existem normas, senão as próprias normas dessas pessoas. Então elas chamam de certo aquilo que na verdade é errado, e elas consideram errado aquilo que na verdade é correto. Por quê? Porque elas criam suas próprias normas. Depois, na sequência, o apóstolo Paulo vai falar de outras pessoas, que ainda que parece que tem como norma a palavra de Deus, na verdade não respeitam a palavra de Deus como norma para suas vidas. Porque elas até utilizam-se da palavra de Deus para ratificar e autorizar e confirmar normas próprias delas, que na verdade não são bíblicas. Conceitos próprios delas, que lhes promovem ou liberam para libertinagens, para uma vida sem regras, sem lei, mas querem aparentar uma religiosidade. Aí então é que Paulo entra nesse ponto. Ele diz, tu, porém, nem como esse, nem como aquele. Tu, porém, a tua responsabilidade, Timóteo, é a seguinte: permanece naquilo que você aprendeu. Então, só por aí o apóstolo Paulo já está concordando com Pedro, porque Pedro diz que esse leite que nos faz crescer, que é a palavra de Deus, é um leite racional. Racional tem a ver com razão, com entendimento humano, com intelecto humano. Paulo está falando da mesma forma com Timóteo. Timóteo, tu permanece naquilo que você aprendeu. Com o que a gente aprende? Com a mente. O centro do nosso aprendizado é o quê? É a nossa mente. Então o que Paulo está dizendo? O mesmo que Pedro diz. A palavra pode ser compreendida pela sua mente, pelo seu entendimento, pelo seu intelecto. Não é um tiro no escuro. Não é alguma coisa que você vai porque está indo em conversa de homens.
o próprio Deus nos dá entendimento da sua própria palavra. Eu preciso crescer espiritualmente. Como que eu vou crescer espiritualmente? Conhecendo a mente de Deus, a palavra de Deus, os princípios divinos. Porque se eu ouço a palavra e eu acredito, eu dou créditos desta palavra àquele que está pregando para mim, eu posso escolher se vou me submeter ou não a essa palavra, porque considero que é desse pastor ou daquele pastor. Mas se eu compreendo que se trata da palavra de Deus para mim, então é diferente. Então eu sei que o meu trato com essa palavra precisa ser diferente. Eu posso questionar homens, mas eu não deveria questionar Deus. Eu posso duvidar da inteligência, da sabedoria, do discernimento de homens, mas eu não posso questionar a sabedoria e o discernimento divino. Então o apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, diz assim: você está rodeado de pessoas que não dão crédito a essa palavra. Você sempre estará rodeado de pessoas que usam de má fé essa palavra. Você não pode tropeçar no erro delas. Você não deve se justificar indo pelo caminho delas, dizendo, mas fulano faz assim. Paulo diz, a responsabilidade é individual, Timóteo. Tu, ainda que esteja ciente de esses modelos inadequados, não siga modelo inadequado. Permanece naquilo que você aprendeu. Pega aquilo que Deus está te falando e guarda para você. Não perca a sua graça, o seu crescimento, o seu desenvolvimento por causa de meia hora de bate-papo com um ateu que é ateu porque ele tem direito de ser ateu. Ele descrê de Deus porque ele tem o direito de descrer de Deus, como eu tenho o direito de crer. Ele é um filósofo, ele cria um monte de características para um Deus filosófico. Então, ele crê no Deus filosófico dele. Por que ele crê? Porque ele tem direito de crer no que ele bem quiser crer. Quem deu esse direito para ele? A Constituição do país dele? Às vezes sim, como o nosso, por exemplo, que a liberdade de culto é garantida a todos. Ou talvez ele vai ser parte de uma nação onde a religião é imposta, é uma religião que é da nação, então ele não tem liberdade para crer em outra divindade, em outra realidade, senão ao custo da sua própria vida. Mas vamos levar em conta a nossa circunstância aqui, num Brasil politeísta, num Brasil onde todos os brasileiros têm resguardado na Constituição o seu direito de crer no que bem interessar crer. Então, diante dessa realidade que nós precisamos reconhecer que nos beneficia, porque também nos dá o direito de crer no que nós desejarmos crer, mas nós vamos lidar com pessoas que elas semelhante a nós, porque nós fazemos isso, nós temos a nossa fé em Deus, na palavra de Deus, e justamente em obediência a ela, nós tentamos compartilhar essa fé com outros. Não é isso? Ele mandou fazer isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu essa ordem. Então nós fazemos isso. Há quem diga que nós importunamos a nação. Há grandes programas de auditório aí, pelas redes de televisão, onde se levanta esse debate e se diz, e não fazem disso um ataque muito direto e declarado ao povo evangélico, mas a maneira como eles abordam as questões e os assuntos, deixam claro o que é de nós que eles estão falando, que nós importunamos as pessoas na religião delas, que nós queremos arrastá-las para a nossa manifestação de fé, que nós não respeitamos o direito delas de manter a sua cultura religiosa, estão dizendo isso a nosso respeito, e que bom que estão dizendo, quer dizer que nós estamos fazendo o nosso papel, né? Quer dizer que nós estamos levando o evangelho, que façamos isso de forma digna e idônea, conforme os princípios bíblicos então. Mas da mesma forma que nós fazemos isso para com outros, outros fazem isso para conosco. Talvez não tentando nos arrastar para a sua religião, porque sabem que muito poucos de nós faremos isso. Voltaremos à religião de onde nós saímos,
ou migraremos dessa para uma outra profissão religiosa. Talvez nós abandonemos essa, Deus nos livre disso. Mas há quem abandone essa e fique em lugar nenhum. Mas a grande maioria dos que abandonam o caminho da fé cristã evangélica não voltam para a fé anterior e dificilmente vão para outra manifestação de fé, porque a verdade já está no seu coração. E essa pessoa sabe que ela estará indo para o lado opositor do evangelho, e talvez um resquício de temor ainda permaneça no coração dessa pessoa, que não chega a ser um benefício, porque no final das contas ela está desligada do reino de uma forma ou de outra. Mas o fato é que nós vamos ter essa nossa compreensão das Escrituras testada, provocada, desafiada por pessoas. E elas vão ficar conosco talvez uma meia hora, talvez uma hora. Talvez nós vamos ter que ingressar aos ambientes acadêmicos e lá nós vamos estar expostos a professores de uma homilética muito avançada e com argumentos muito elaborados. E talvez diante deles nós vamos começar a perder as coisas que nós temos recebido de convicção das Sagradas Escrituras. Por isso Paulo está conversando com Timóteo e dizendo: você está rodeado por pessoas assim, que o trato delas com as Escrituras é esse. Ou descreem, ou zombam, ou percebem, ou ignoram, ou são indiferentes, ou desprezam. Você vai lidar com gente de tudo quanto é tipo. Então você tem esse desafio. Você precisa compartilhar sua fé com elas, ponto pacífico. Mas também há uma outra questão. Você precisa proteger a sua própria herança escriturística. Você precisa saber o que Deus está falando com você. Definir, é ele ou não é? Porque eu ouço a voz de um homem ou de uma mulher naquele microfone. Então quem está falando comigo hoje é um homem. Não, hoje é uma mulher. Eu tenho que saber quem está falando comigo na hora da pregação. Eu tenho que definir isso baseado, então, na voz que eu ouço ou no conteúdo do que eu ouço. Se eu basear essa análise no conteúdo que eu recebo, então eu sei quem está falando comigo, é o próprio Deus. Porque não é palavra de homem que é trazida para mim. Se for possível, nós hoje falaremos da segunda característica, que é não falsificado. E aí, então, eu vou falar da responsabilidade daquele que prega, de pregar estritamente a palavra de Deus. Mas talvez não seja possível falar disso hoje, porque eu não quero correr. Mas aqui o apóstolo Paulo está iniciando a sua reflexão com Timóteo falando disso. É responsabilidade individual. O alimento que eu recebo na presença do Senhor, eu preciso preservá-lo, resguardá-lo. Alguma circunstância, algum momento poderá acontecer de alguém de alguma forma tentar me roubar essa compreensão ou essa convicção, lançando indagações na minha mente, lançando perguntas e questionamentos que não tem como eu ir lá atrás conferir. Ah, mas me fala a verdade, você acredita mesmo que o Mar Vermelho abriu? Mas você está acreditando nisso? Então você acredita em Branca de Neve e os 7 anões? Você também acredita no Joãozinho, o pé do feijão? Porque quem acredita nisso, acredita em qualquer folclore, em qualquer lorota. Como é que você pode ter certeza disso? Aí eu vou embora para casa e pensei, é mesmo, hein? Como é que eu posso ter certeza disso? Oh, meu Deus, para eu não perder a fé, então, faz eu voltar lá na beira do Mar Vermelho, para eu ver a hora que o Senhor abriu o mar. Que aí quando eu vier para cá de novo, e alguém me perguntar, eu vou falar assim, eu tenho certeza, eu vi. Se eu fizer esse tipo de oração, o Senhor vai me atender? Claro que não. Claro que não. O que tem na minha, tem na sua Bíblia. Quem tiver fé, tem. Quem não tiver, não tem. Porque o que ele deixou revelado tem que bastar para eu crer nas verdades bíblicas. Eu preciso sair desse ponto, o ponto do impasse, o degrau do impasse, aonde ora eu creio, ora eu não creio, onde às vezes eu tenho convicção, mas meia hora numa sala de aula com um exímio professor, ele acaba balançando minhas estruturas e me deixando completamente confuso, desarticulado e sem convicção. Eu tenho que definir. Porque eu não avanço enquanto eu continuar com essa estrutura de desconfiança da palavra de Deus na minha vida particular.
Ah, então eu preciso ir para uma igreja que pregue mais claramente, mais profundamente, me instrua. Ora, nós já estamos, graças a Deus, tendo muita oportunidade de aprender a palavra do Senhor. Mas sem dúvida devem haver igrejas que ofereçam mais oportunidades ainda. Então se você chegar para mim e disser, estou indo porque o alimento aqui é maravilhoso, mas ainda está pouco, eu tenho muito mais fome e eu encontrei um lugar onde eu encontro muito mais, eu te digo que Deus te acompanhe, te abençoe e realmente nutra seu coração. Porque eu sei que Deus está usando muita gente e Deus está liberando a sua palavra através das bocas de muitos homens e mulheres que Ele tem levantado por essa cidade, graças a Deus. Mas por outro lado também eu vou encontrar pessoas dentro da nossa própria igreja que dirão, mas eu não entendo nada de Bíblia. E eu digo, pudera, você não é um bom aluno. Por que você diz isso, pastora? Porque eu não vejo você nos nossos grupos de crescimento espiritual. Eu não sei se você está incluído em alguma dessas classes regulares de estudo da palavra de Deus. Ah, mas eu não dou conta, gente. Eu não dou conta. Não, muita gente está dando conta. E não é gente desocupada, não. Tudo é gente muito ocupada. Igreja precisa de escola bíblica. Por que a igreja precisa de escola bíblica? Porque crente precisa de escola de Bíblia. Escola de Bíblia. Porque eu preciso conhecer o conteúdo da palavra. É a palavra que agora norteia a minha vida, direciona a minha vida. Eu não vou ficar esperando, Senhor, me dá uma revelação. Como é que eu vou agir nessa situação aqui? Me dá uma revelação, usa alguém, me dá uma revelação. E aí parece que os céus se blindam, silêncio total. Não é porque os céus não querem responder, porque a resposta já está na nossa mão. Mas a gente não quer esta revelação. A gente quer aquelas outras. Miraculosas, né? A gente quer aquelas outras, onde existe possibilidade de acontecer, existem. Mas Deus é muito mais esperto do que nós imaginamos. Ele sabe que nós estamos simplesmente negligenciando aquilo que é nosso dever. Pedro diz, deseje o conhecimento da palavra. Senhor, mas eu não consigo compreender. Por isso, o Senhor Deus fala através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, se eu não me engano, e ele diz assim, Ele, o Senhor Jesus, Ele deu à igreja pastores e mestres da palavra do Senhor. Para que Ele deu? Para que nós sejamos instruídos na palavra do Senhor. Para que nós precisamos ser instruídos na palavra do Senhor? Para nós cumprirmos o chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Qualquer dia nós vamos estudar esse texto detalhadamente, está lá em Efésios. Mas nós temos oportunidades de nos sentar com pessoas que Deus tenha equipado e habilitado de uma maneira diferenciada, especial, para que elas nos esclareçam as Escrituras. E nós precisamos dar uma demonstração de que nós estamos como um bebê recém-nascido, desejando esse alimento, que é a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, você precisa permanecer no que você aprendeu. Paulo, não é fácil. Um monte de gente combate a minha fé. O que eu ouço na igreja, na hora do culto, chega a queimar na minha alma, chega a me emocionar. E na hora que eu estou ali, eu tenho tanta certeza daquilo que Deus está falando comigo. Mas quando eu chego lá em casa, tem um incrédulo lá, que mora debaixo do mesmo teto comigo. E quando eu vou compartilhar com aquela pessoa, na maior simplicidade, a pessoa começa a dar uma outra leitura daquilo que eu estou falando com ela. Aí eu já recuo e penso, meu Deus, será? Eu não consigo permanecer meia hora naquilo que eu tenho aprendido. Eu não consigo permanecer uma semana. Eu só consigo permanecer se eu ficar fora da sala da universidade. Eu só consigo permanecer se eu não compartilhar com o incrédulo. Eu preciso questionar isso, porque é alguma coisa essencial para que eu não morra espiritualmente. É essencial. Só não vai depender disso quem receber a Cristo no leito de morte. Mas quem recebe a Cristo e permanece na face da terra, convivendo com todas as conjunturas que nos rodeiam, nós precisamos conhecer a palavra para nos manter na palavra. Porque o verdadeiro servo de Deus conhece a palavra de Deus, discerne a voz de Deus, e na hora das circunstâncias seculares da sua vida, não fica esperando Deus revelar, já sabe, porque Deus já lhe revelou. Vai lembrar a pregação do domingo? Não, a pregação da sexta. Opa, lá no grupo de crescimento Deus falou comigo sobre isso. Então eu já sei o que fazer. Eu já tenho a palavra.
Eu tenho acumulando a palavra, eu venho acumulando a palavra. Então, Paulo está dizendo, retém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então não foi uma mera e superficial, um mero e superficial aprendizado. Paulo diz, você foi inteirado sobre o assunto. Qual que é a razão da sua fé em Cristo? Por que você abandonou tua religião, tradicional religião na tua família? Teu avô, teu bisavô, teu tataravô, teu pai, todo mundo naquela religião e você migrou para essa agora. Como assim? Que resposta que eu vou dar? Por que não nos questionam? Quando a gente diz lá para a nossa parentada, agora eu me converti, entreguei minha vida a Cristo e estou realmente sendo preparado para descer as águas do batismo. Alguém virá e dirá, mas como assim? Você está abandonando uma fé que é tradição na nossa família, a nossa descendência toda, a ascendência toda, andando por esse caminho, você vai se isolar numa religião diferente agora? Por que você está fazendo isso? Nós temos resposta? Nós teríamos resposta? Nós teríamos explicação? Por que então? Por que agora eu estou com Cristo? Por que eu me tornei um cristão evangélico? Porque antes eu era cristão, não era? Antes eu era um cristão romano. Nós éramos ou não? A grande maioria de nós. Nós éramos cristãos romanos. Por que agora não somos mais cristãos romanos? Por que agora nós somos cristãos evangélicos? Qual que é a diferença de uma coisa para outra coisa? Por quê? A gente saberia explicar? A palavra diz, nós temos que saber argumentar, por quê? Porque nós não estamos sendo arrastados por ninguém que tem facilidade e eloquência para nos fazer a cabeça, não. Nós estamos tomando atitudes na nossa vida embasados na palavra de Deus. Não é uma denominação, não é uma pessoa que é nosso líder. Quem está orquestrando o nosso comportamento social, ético e moral hoje é a palavra de Deus. Nós temos que saber explicar isso. Isso é compartilhar o Evangelho. Ou se não há diferença nenhuma do nosso jeito de viver e de nos relacionar e de resolver as coisas, em comparação com as pessoas que estão na nossa antiga religião, então elas nem vão nos perguntar nada. Elas apenas vão dizer, eu não vi diferença nenhuma na tua vida. Você mudou de religião, você agora não vai mais conosco nas novenas e não sei mais o quê, mas eu para mim, você continua a mesma pessoa, não vi diferença nenhuma. Aí o caso também é drástico. Aí também é sério. Então o apóstolo está dizendo, você foi inteirado da verdade. Toda vez que nós nos sentamos nesse santo lugar para ouvir a palavra de Deus, nós estamos como alunos. E vamos participar de uma aula. Essa palavra precisa falar ao que em nós? A nossa mente. A nossa mente, é para a nossa compreensão. Não é um caminhar cego no meio do tiroteio, não. Eu vou seguir o que está aqui com entendimento. Eu sei o que fazer e sei por que fazer e sei como fazer. Eu preciso assumir que isso é minha responsabilidade, é meu dever para com a fé que eu abraço e que eu propago. Nos chamam de quê aí fora? Hein? Loucos, fanáticos, desorientados, né? Nós estamos, não sei, perturbados. Eles não têm noção. Quem é que vai esclarecer para eles o que está acontecendo conosco? Nós mesmos. Mas nós entendemos por que nós estamos vivendo assim? Nós servimos a Deus com entendimento. Eu estou inteirada da obra que Deus me chamou para fazer na minha vida. Eu estou entendendo o que é o negócio. Eu já estudei, tenho estudado as Escrituras e estou suficientemente informado de em que consiste a obra de Deus na minha vida hoje. O que Ele requer de mim e por que Ele requer de mim. Eu estou sendo um aluno atento, com uma mente que consegue conduzir-se na dinâmica da revelação do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo usa o pregador para ministrar a palavra que é inspirada. Então ele dá iluminação àquele que prega e dá iluminação àquele que recebe a pregação. Mas eu preciso, enquanto sou a pessoa que prego, eu preciso discernir essa iluminação. E você, enquanto a pessoa que recebe a pregação, também precisa ter discernimento sentadinho onde você está. Porque pode parecer que aqui quem está trabalhando sou só eu, e você está confortavelmente aí, simplesmente recebendo. Mas não, nós estamos todos em intensa atividade aqui dentro agora. Porque tanto quanto eu preciso estar plenamente convicta do que vou lhe transmitir, esclarecida do que vou lhe transmitir, para que transmita com clareza e profundidade, você tem que também estar apto a ouvir essa palavra, como pessoa renascida que você é. Antes dessa experiência do novo nascimento, tanto eu quanto você, quando ouvíamos alguém ministrando a palavra, parecia que havia tampões nos nossos ouvidos. Não entrava nada na nossa cabeça, não entrava. Por isso ele não cobrava de nós naquele tempo. Mas agora ele tirou esses tampões. Agora nós não apenas escutamos, nós discernimos, nós compreendemos. Nós participamos da aula e quando acaba a aula, que a bênção apostólica é dada e nós vamos para casa, nós vamos dizendo, Deus falou comigo, eu sei qual foi o assunto, eu sei qual foi o ensinamento, eu sei como fazer para obedecer, foi uma aula proveitosíssima, obrigado Senhor, porque o Senhor falou comigo. Então é disso que o apóstolo Paulo está conversando com Timóteo. É disso que Pedro está falando lá no capítulo 2, versículo 2. Deseje esse alimento. Entenda características desse alimento. Ele é racional. Ah, mas eu não consigo nem prestar atenção de tão emocionada que eu fico. Então minha emoção está sendo um obstáculo. Porque antes de falar a minha emoção, essa palavra fala a minha razão. Porque Deus se faz ouvir na face da terra de um jeito que a humanidade consegue ouvir e compreender a voz de Deus. E Ele é tão maravilhosamente generoso que não há pré-requisito. Eu posso ter aqui na minha frente gente com diploma universitário. Deve estar me entendendo claramente. E posso ter aqui na frente gente como eu mesma, que só tem a 4ª série. E deve estar entendendo muito bem também. Porque quem nos dá entendimento é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia é um milagre. É uma ferramenta sobrenatural na minha mão. Ela é obra de Deus na minha mão. E o Senhor Deus é que faz com que ela atue na minha vida no potencial máximo que ela pode atuar. Eu não vou ficar indagando dela coisas que eu só terei a compreensão total quando eu chegar lá na glória. Mas as coisas que eu posso ter compreensão total aqui na terra, depende do quê? Depende da minha máxima atenção, do meu empenho e de eu valorizar isso. Então eu estou pronto. Eu queria muito que 2018 fosse um ano de um salto extraordinário na nossa compreensão da palavra do Senhor. Que nós entendêssemos, irmãos, que quando Deus nos traz a este lugar e através de um ou de outro ministra as Escrituras para nós, não é para nos distrair, nos emocionar, é para nos instruir. Como Paulo está dizendo aqui a Timóteo nos versículos seguintes. Então, verso 15. Olha só, desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Essa palavra aqui é maravilhosa. Você está vendo o que eu acabei de falar, que o Espírito Santo poderosamente, ele faz com que todas as pessoas no recinto consigam compreender as Escrituras. Paulo está dizendo a respeito da experiência do Timóteo. Ele está falando assim, lembra Timóteo, quando na sua vida você começou a aprender essa palavra? Foi quando, gente? Está aí no versículo 2. Desculpe, no versículo 15, né? Foi quando? Quando ele era criança. Desde a sua infância, você vem aprendendo as sagradas letras. Não é que na infância ele aprendeu tudo que era para aprender. Mas quando que ele começou a aprender as Escrituras? Na infância. Por que nós estamos trabalhando seriamente com as nossas classes infantis? Seja de crianças, seja de juniores.
Porque eles estão numa fase em que alguém possa dizer assim, esse menino não adianta falar coisa séria, porque não entende nada com nada. Não é o que a Bíblia diz. O Senhor Deus, Ele é poderoso para se comunicar com o ser humano, seja em qualquer faixa etária que esse ser humano tenha. E nós procuramos ensinar as Sagradas Escrituras para as nossas crianças, por quê? Porque elas têm uma mente capaz e suficiente para discernir. Obviamente, nós vamos apresentar as mesmas verdades que são apresentadas aos pais, serão apresentadas aos filhos lá em cima. Lógico que numa linguagem mais acessível à criança. Mas a criança também vai aprender. Ela vai aprender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Que só em Cristo Jesus há salvação. Ela vai aprender muitas coisas. Por quê? Porque é possível aprender. Se não há barreira para uma criança aprender, ora, então para quem que vai haver barreira? Ah, mas eu tenho pouca leitura, empatou comigo, eu também tenho pouca leitura. Mas nós vamos gastar tempo, nós vamos precisar de mais tempo do que alguém que tem muita leitura. Mas nós também vamos chegar lá. Se me colocar junto com o doutor, é capaz dele gastar meia hora para entender uma coisa que eu vou gastar um dia inteiro para entender. Mas no final das contas eu vou saber tanto quanto ele sabe das Sagradas Escrituras. Obviamente, aquele que mais instruído for, mais agilmente chegará ou poderá chegar à compreensão. Por quê? Porque quando for estudar a Bíblia, a pessoa vai estudar a Bíblia na linguagem da sua nacionalidade. E obviamente, interpretação de texto depende de conhecimento, de gramática, dessas coisas todas aí que eu não sei nem para que lado que passa. Mas, então, quem não estudou muito, como eu não estudei, você pega o texto, você precisa interpretar o texto. É como quando você pega um livro de quem quer que seja, você tem que interpretar o texto. Existem regras de interpretação que eu não aprendi em escola, porque quando eu estudei ainda não tinha chegado nesse ponto da matéria. Aí eu tive que parar de estudar. E então o professor nenhum me explicou, mas eu pensei cá comigo, alguém sabe, então eu vou pegar carona com quem aprendeu. E eu fui lendo livros. E fui pegando livros de português. Eu não tinha professor, mas eu tinha alguém que tinha escrito um livro de português. E eu enfiei o nariz no livro de português para eu entender mais ou menos como é que se faz para interpretar um texto. Porque é português, não é? Eu preciso de noção de interpretação de texto em português. Se de tudo eu ficar agarrada numa coisa qualquer aqui, eu pego um dicionário ali do meu lado. Um só não bastou, eu pego 2. Ainda está complicado, eu pego 2, 3 versões de Bíblia e leio o mesmo texto nelas todas. Isso tudo em oração, em clamor, rogando ao Senhor. E dizendo, Deus, o Senhor podia ter escolhido um doutor e colocado esse ministério na vida do doutor. Ele não ia ter tanta dificuldade quanto eu tenho. Como assim o Senhor vai entregar esse ministério de ensino para uma pessoa que o Senhor sabia que mal sabia assinar o nome? Ele diz, para confundir. Eu escolho quem nada é para confundir os que são muita coisa. Mas aqueles que são doutores e hoje já servem ao Senhor, você sabe que o fato de você ser doutor não te transforma numa grande coisa. Diante de Deus, todos nós somos nada. Então o Senhor Deus pode usar qualquer um de nós. Seja um com pouquíssima instrução, seja um com bastante diplomas. Para Deus, se a pouca instrução não é barreira, os muitos diplomas também não haverão de ser. O que importa é que nós entendamos esta palavra, é palavra de Deus. E o Espírito Santo nos ilumina para nós discernirmos a palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz, você sabe desde quando o Senhor Deus tem te iluminado para você ter entendimento da palavra. Desde que você era criança. Você teve essa oportunidade desde o berço. Olha que coisa maravilhosa. Quantos de nós aqui podemos dizer que desde criança nós estamos no Evangelho e temos esse privilégio de estudar a Bíblia desde criança? Pouca gente aqui, hein? Quantos aqui podem levantar a sua mão e dizer, se não, meus filhos têm tido o privilégio que eu não tive. Eles estão desde criança na presença do Senhor. Ótimo, um número bem expressivo. E alguns outros vão dizer, não, quando eu vi meus filhos já estavam criados, já eram adultos. Então, não sei se ainda tem esperança. Tem, não teve para nós? Não teve para todos nós? A palavra de Deus é Deus conversando com o ser humano.
Paulo está dizendo, desde a tua infância você sabe as sagradas letras e você sabe que elas é que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, você não apenas desde criança sabe ou começou a aprender as escrituras, mas você também aprendeu desde criança a dar a ela o valor inerente a ela. A Bíblia tem valor que é dela. Ninguém tira. Ah, mas eu não creio. Então azar teu, porque isso não diminui o valor dela. Ah, mas a maioria dos brasileiros não crê. Azar da maioria dos brasileiros, porque isso não diminui o valor que ela tem. Nada, nem ninguém. Argumento nenhum. Combate nenhum diminui o valor que ela tem. Ela é o que é. É a palavra de Deus. Jesus falou disso. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra não passará. Mas a maioria do povo no mundo hoje em dia condena essa palavra, descrê dessa palavra, não acredita nessa palavra. Eu sei, mas isso não muda o fato de que ela é o que ela é, a palavra de Deus. Mas desse jeito fica difícil, porque as pessoas vão sendo influenciadas e elas acabam pensando, bom, se fulano não crê, esse crânio também não, eu também não vou crer não, mas vai que isso não vale nada mesmo. Não essa é a liberdade que Deus dá aos seres humanos, de enxergar ou não o valor das verdades divinas, das verdades de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, foi através das sagradas escrituras que você entendeu qual que é o caminho para a salvação. Eu amo Jesus, eu confio em Jesus, mas aonde eu tive informações sobre ele? Qual que é a origem das informações que eu tenho sobre ele? A palavra. Eu acredito no céu, eu sei que é um lugar em que eu vou ser levado para lá. Mas aonde que eu peguei informação sobre isso? Na palavra. Eu preciso resolver, particularmente, se esse livro é digno da minha confiança. Já resolvi, pastor, eu sei que é. Ótimo. Então eu não posso ter outra reação para com esse livro, senão de um desejo ardente de compreender. Não, eu até acho que é a palavra de Deus mesmo, mas eu não sou muito ligado nisso não. Então, para mim, das duas, uma. Ou Deus não tem tanto valor assim para mim, ou de verdade eu não acredito que ela é a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como eu crer que ela é a palavra de Deus, que Deus é quem eu sei que Ele é, e eu tratar essa palavra de qualquer forma. Então está tudo errado. Tem alguma coisa errada. Por isso Pedro está dizendo, você agora como uma pessoa nascida de novo, você tem que observar em você mesmo esse prazer, ou desenvolver em você mesmo esse prazer e esse cuidado em estudar as Sagradas Escrituras. Porque se você não se alimentar dela, o crente que não se alimenta dela, que não avança na compreensão dela, ele às vezes quer suprir essa falha com atividades ou ativismos na igreja. Mas eu estou desqualificado para qualquer atividade ministerial, se eu não estiver embasada na palavra. Dá para entender? Eu não quero, ser pregador de Bíblia, nem professor de Bíblia. Então por isso é que eu não fico estudando profundamente. Meu negócio é cantar. Mas o que eu vou cantar? Eu vou cantar louvor para Deus. Mas qual louvor? O que a maioria do pessoal estiver cantando. Mas você já deu uma estudada assim no texto da música? Está de acordo com o princípio bíblico? Mas isso não é importante, não é? Claro que é. Eu estou cantando para Deus ou a respeito de Deus. Eu posso estar falando uma grande de uma asneira na música que eu estou cantando. Nossa, até para cantar, então eu tenho que conhecer Bíblia? Vai vendo aí. Eu tenho que saber se eu estou louvando ao Senhor com alguma coisa que está de acordo com o princípio bíblico, ou se eu estou louvando a Deus com uma coisa que agrada aos ouvidos humanos, mas de verdade é contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Eu gosto de evangelismo. Eu gosto de evangelismo. Eu não aguento esse negócio de ficar trancado dentro de igreja. Sabe, esse negócio de ficar preso dentro do arraial. Eu gosto de trabalhar fora do arraial.
Então eu estou indo para as praças, eu estou indo para as praças dos bairros, evangelizar. Parabéns para você. E está levando um evangelho suculento, substancioso. Ah, vem cá e prega para mim então o que você tem pregado lá na praça. Me explica quais são os princípios da fé cristã. Me fala, porque se você está levando é porque você tem. Você não está indo para evangelizar? Como é que é? Você está indo para as praças para evangelizar? Parabéns para você. Mas então você é aluno regular de uma classe bíblica, né? Porque senão você está indo levar qual evangelho, se você não sabe nem para você? Porque não existe evangelizar sem noção de Bíblia. Porque evangelizar é falar de Cristo. E falar de Cristo tem que ser estritamente de acordo com o que está na Bíblia. Eu não sei, eu não consigo. Eu até já tentei ser aluno de uma escola bíblica, de uma classe de estudo de Bíblia, mas eu não consigo. Pedro está dizendo, eu nasci de novo, não nasci? Então eu tenho fome. O recém-nascido tem apetite. Eu tenho que ir para o joelho e clamar. Senhor, será que eu não estou num processo de morte espiritual? Porque essas coisas, eu vou falar a verdade com o senhor, eu não sinto tanto prazer assim em ler Bíblia, não. Como é que está dito aí? Eu deveria sentir prazer em ler Bíblia? Falar a verdade, não sinto não. Eu leio porque minha mãe me obriga, meu pai me obriga. Eu leio porque senão minha consciência me acusa. Eu tenho que correr o olho aqui. Eu leio porque lá na igreja eles mandam a gente ler. Mas vou falar a verdade. Eu corro o olho ali rapidinho, estou olhando pro relógio. Acabou. Culto. Amo louvor. Ah, se pudesse fazer 2 horas de louvor e 10 minutos de pregação, era meu prazer. Como que eu gosto de sentir a presença de Deus. Eu me alegro, eu me emociono, eu rio, eu choro. É tudo junto e misturado. É muito bom. Mas a pregação, fala a verdade. E o negócio lá na igreja está cada vez pior. E eles pregam cada vez mais tempo. E está difícil. Eu já saio pensando, eu vou ficar em pé, eu vou tomar água, eu vou lá no banheiro lavar meu rosto. Porque não tem condições, gente. É tempo demais falando na cabeça da gente. Eu vou falar a verdade. Eu não sinto prazer nisso. Não, pastor, eu não vou falar isso nunca. Eu posso até não falar, mas e se for verdade? Tem alguém que já sabe. Sem que eu fale. Ah, então eu estou morrendo de vergonha, porque é assim que eu me sinto em relação à Bíblia. Eu não tenho esse negócio de ler Bíblia todo dia. Oh, gente, isso é religiosidade. Religiosidade? Ou então Deus mandou Josué ser religioso. Ele disse, não se aparte esse livro da tua vida, das tuas vistas. Medita nele todos os dias. Foi isso que Deus mandou? Ah, isso é religiosidade. Ora, então... Se eu sinto isso em relação à palavra, se eu digo, eu nunca fui despertado assim pela palavra, então a culpa não é minha. Vou orar, Espírito Santo, me desperta para eu gostar de ler Bíblia. Eu estou querendo dizer o quê? A culpa é tua. A culpa é tua se eu não gosto de ler Bíblia. Por que o Senhor desperta uns e não desperta outros? Então eu vou começar a clamar, o Senhor tem misericórdia, faz alguma coisa, me sacode para eu gostar de ler Bíblia, porque de verdade isso para mim é um fardo. A culpa não é dele. Eu preciso entender que essa nova vida que agora eu tenho, que é a vida espiritual, ela é nova para mim. Eu preciso aprender a lidar com ela. Eu preciso atender às imposições dela. Eu preciso me disciplinar. E daí a pouco tempo eu vou perceber que a minha visão das coisas espirituais vão se ampliar e se aprofundar. E aí eu vou aprender a ter satisfação no tempo que eu passo com a santa palavra de Deus. Quando eu perceber, ela organiza a minha vida. Essa palavra organiza a vida da gente. Ela organiza os pensamentos da gente. Ela organiza os sentimentos da gente. Ela organiza o comportamento da gente. Como que ela faz isso? Ela faz isso pregando para nós. A palavra, toda vez que eu leio ela está pregando para mim. Mas eu tenho que buscar nessa palavra com humildade, com sinceridade, com simplicidade, falando Espírito Santo. Me ilumina, me ajuda, Senhor. Porque eu não posso fazer absolutamente nada na tua casa se eu não tiver algum conhecimento da palavra. Ah, eu não preciso ter conhecimento, não. Eu vou só atender na recepção. Eu vou só cumprir a escala de diácono.
Não há nada que se possa fazer para Deus, se não for para fazer biblicamente. Se eu estiver fazendo a título de ser para Deus, mas não estou fazendo biblicamente, eu estou afrontando o Senhor. Isso pode não acabar bem para mim. Então é nosso dever amar o estudo da palavra de Deus. Agora vamos falar sempre a verdade. Senhor, eu vou falar a verdade. Eu não tenho prazer. Então agora sim, com toda humildade eu vou clamar ao Senhor, que o Senhor me perdoe por isso. Eu vou entender que isso não se trata de eu depender da minha vontade. Tá bacana. Eu vou lendo porque hoje tá bacana, tá legal. Tô gostando, tá prendendo minha atenção. Não, isso é compromisso. A gente não vai lá para o nosso trabalho bater cartão e trabalhar todo dia porque a gente está cheio de vontade de chegar lá e suar o dia inteiro trabalhando lá, não. A gente vai porque a gente tem compromisso. E a gente tem compromisso por quê? Porque a gente tem um interesse. A gente só honra aquele compromisso porque a gente está de olho naquilo que é o nosso interesse final. Qual que é o nosso interesse final? O din-din, né? E ele virá. Mas primeiro nós vamos ter que trabalhar. Palavra de Deus é o nosso trabalho. O din-din virá. Porque Deus não fica devendo a ninguém. Ele nos dará muito além do que nós imaginamos. Quando nós aprendermos a nos satisfazer na santa palavra do nosso Deus. Fica de pé, nós vamos orar. Como eu imaginei, não deu para a gente falar da outra característica, mas na semana que vem a gente continua, tá bom? Então, na semana que vem a gente vai falar da outra característica da palavra. Além dela ser racional, ela precisa ser não falsificada. Feche os seus olhos e ore comigo. Vamos clamar ao Senhor. Acho que a gente pode começar a nossa oração agradecendo a Deus pela Bíblia Sagrada, né? Agradecendo. Talvez a gente nunca tenha feito uma oração assim. Mas vamos agradecer. Senhor, obrigado porque o Senhor não se calou. Porque o Senhor deixou a sua palavra registrada. Obrigado porque essa palavra chegou até a mim. Louva a Deus por isso. Um dia essa palavra chegou à minha vida. Chegou ao meu coração. Um dia, Senhor, eu tive essa oportunidade de ser alcançado por essa palavra. Graças a Deus. Eu dou crédito à tua palavra. Eu conheço um monte de gente, Senhor, que zomba dela, que despreza ela, que julga ela como sendo indigna de confiança. Mas graças a Deus eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. Eu aprendo com a palavra de Deus. Ore, ore, ore. Ore para que a palavra esteja na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. Vamos rogar ao Deus da palavra que Ele não se cale para conosco, que toda vez que abrirmos o livro sagrado, o Espírito da verdade ilumine o nosso entendimento. Que Deus fale aos nossos ouvidos, que nós sejamos achados diante de Deus, na postura certa, para que a palavra fale conosco. Aleluia! Tu és maravilhoso para nós, Senhor. Ministra na nossa vida, Espírito Santo, esse despertamento, Deus, para que compreendamos que é tempo de tomar atitudes corretas, atitudes esperadas, daqueles que não mais estão mortos, não mais estão adormecidos, não mais estão distanciados da fé. Nós agora somos da fé, nós agora somos da fé, nós agora temos fé em Deus. Nós podemos alcançar as coisas especiais, sobrenaturais, que o Senhor preparou para aqueles que te amam, que o Senhor preparou para aqueles que creem em Ti. Abre o nosso entendimento, Senhor. A Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma. Então desperta-nos para a palavra, Deus. Desperta-nos para a palavra, Deus. Ah, Espírito Santo, o avivamento não vem sem que nós nos voltemos para a palavra, a santa palavra de Deus. Toca nossas vidas, Senhor, de uma maneira especial nesta noite. Abre e alarga o nosso entendimento sobre a Tua vontade, Pai, a respeito do nosso trato com a Bíblia Sagrada. Abençoa nossas crianças, Deus. Abençoa nossas crianças, Pai.
Abençoe nossos juniores, Deus, que eles aprendam a palavra, que a mente deles esteja receptiva para a palavra do Senhor. Manifesta teu poder, Senhor, nas famílias, Pai querido, que vejamos o amor pela palavra em cada um dos teus filhos, Deus. Ministra, Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Engrandecido é o teu nome. Canta, canta, canta. Fala para Ele. Você pode falar isso. Está de acordo com a palavra. Isso tudo é verdade. Vamos aplaudir e adorar, aplaudir e adorar.